Vocês são um câncer pro Corinthians. O que vocês fazem é nojento. É nojento. A única coisa que vai salvar a gente é se bater uma intervenção judicial lá dentro, rapaziada. Salve, salve, rapaziada, como estamos? Só alegria? Mediante ao resultado que a gente acabou de ver, acredito que para muitos não esteja tão bem, né? Assim como terminamos o ano passado. Mas, rapaziada, eu acho que para já começar falando sobre o jogo, antes de tudo, espero que esse ano seja um ano bom pra gente, igual foi o ano de 2025. Um pouco conturbado, né? Lógico, mediante a tudo que aconteceu ano passado. Mas eu acho que, além de tudo, a gente mostra o peso, né? Que o nosso time tem, que essa camisa tem. E além do mais, né, rapaziada? Eu acho que a gente merecia tudo que a gente conquistou ano passado. Final contra os porcos, ganhar a Copa do Brasil, tudo que aconteceu na semifinal contra o Cruzeiro, a gente merecia tudo aquilo, né, rapaziada? Então, tendo em vista isso, espero que esse ano seja melhor, ano de Libertadores, ano de Brasileiro, de Copa do Brasil de novo, defendendo o título, assim como no Paulista defendendo o título. E óbvio, né, você tomar 3-0, não dá, né? O Corinthians não é pra tomar 3-0 de ninguém, seja quem quer que seja, na verdade. Não tem condições e cabimento nenhum de tomar 3-0. Mostra as escolhas fracas do Dorival, né, para essa partida. Não dá para você entrar com 10 reservas jogando contra o Bragantino na casa dos caras, que, pô, apesar de tudo, é um time organizado, é um time que dá trabalho, é um time que enche o saco. Até se fosse jogar na Neoquímica Arena, iria encher o saco também. Aí você joga na casa dos caras com 10 reservas. A hora que você coloca o seu batalhão principal, meu amigo, aí a vaca já foi pro brejo faz tempo. Aí já tá 2-3-0 pros caras. Tomar 3-0 não dá de jeito nenhum. Mas, o que a gente pode fazer? Já foi. E eu acho que ficar batendo nessa tecla não adianta muito, porque tem muita coisa que tá acontecendo em volta, né, que a gente precisa comentar. E assim, é o segundo jogo do campeonato, é o que a torcida falou, domingo é guerra, domingo é guerra. Ontem o São Paulo infelizmente fez o favor de ganhar do São Bernardo, adoraria que o São Paulo tivesse perdido para entrar com mais corda no pescoço ainda no domingo. E o jogo domingo é na arena, porra, estádio só nosso, torcida única, é barulho, é loucura, é Deus nos acuda, é pra cima dos caras, é ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. A mentalidade tem que ser essa no domingo. E eu tenho certeza que vai ser. Eu tenho certeza absoluta que vai ser. Espero que isso que aconteceu agora há pouco foi apenas um acidente de percurso. A verdade é essa. A verdade é essa. Espero que isso não se repita. Portanto, eu não vou ficar batendo muito nessa tecla. Não vou ficar batendo muito nessa tecla. Todos os jogadores que entraram ali extremamente abaixo, com exceção, lógico, que eu acho que a gente tem que falar do senhor bendito Kaká, né? Porque ali é uma vergonha, né? Ali de fato é uma vergonha. O Kaká faz tempo que ele vem sendo uma vergonha. O Hugo faz tempo que ele vem sendo uma vergonha. E eles acabaram com a partida, né? Os 3 gols em cima do Kaká. É um negócio assim assustador. É assustador, é assombroso o que joga o Kaká. É um negócio assim que é difícil acreditar como um cara desse chegou a ser jogador de futebol. O Hugo, então, pelo amor de Deus, né? O Hugo, olha, nosso Hugo Botinha é difícil, viu? Rapaz do céu. Mas eu espero de verdade que tenha sido um acidente de percurso, rapaziada. Espero do fundo do meu coração que tenha sido um acidente de percurso. E virar a chave, porque domingo tem mais. E outra, o campeonato agora é tiro curto. Não dá pra vacilar não, mano. Não dá pra vacilar não. Os campeonatos estaduais agora é tiro curto. Paulista, a primeira diferença, né, do regulamento do campeonato entrou em vigor neste ano, nesse campeonato. Então, assim,
Perdeu muito, tá fora, negão. Tá fora. Não dá pra vacilar. Não dá pra vacilar. Mas um adendo aqui, seria lindo se o São Paulo caísse nesse Paulista. Puta merda. Seria mágico. Seria mágico. Mágico, mágico. Mas, voltando pro Corinthians, a gente tem muita coisa que aconteceu no Corinthians, né? O Corinthians recusou a proposta do Yuri. O Yuri que fez sua estreia nessa temporada contra o Bragantino, entrou, quase fez o gol ali. Depois não teve mais nada, praticamente. Mas, enfim, né? O Corinthians teve uma proposta de 22 milhões de euros pelo Yuri Alberto, né? Do Napoli, né? Se eu não me engano. E, cara, eu acho que tá chegando no momento que vai ser inviável, né? Vai ser inviável segurar o Yuri Alberto a menos que ele não queira sair. Que eu acho muito difícil, tendo em vista que ele também já foi buscar a dupla cidadania dele, tirou já o passaporte italiano. Eu realmente acho muito difícil que isso não aconteça, caso o jogador queira ficar, né? Se ele quiser ficar, aí eu realmente acho que não tem o que fazer, não tem clube no mundo que chegue. E acho também que ele deveria ficar, cara. Acho que ele deveria ficar. Ele personifica o que é o Corinthians, velho. Tipo assim, é esse negócio de, cara, ele faz parte da gente já, entendeu? Ele não é craque, ele não é, meu Deus, que fora de série. Mas assim, ele briga, nunca faltou vontade com o cara. De 5 ele faz um. Então assim, cara, beleza, entendeu? A gente já aceitou o que é o Yuri Alberto. E acho que ele ter esse apoio, esse carinho vai ser difícil em outro lugar. Vai ser muito difícil. Mas assim, né? Ele sabe, de fato, o que é melhor pra ele. E vamos ver, né? Vamos ver. E por falar na Itália ali, né? Que chegou a proposta pelo Yuri. O Milan também ofereceu proposta pelo Hugo Souza, nosso querido Hugão. O Corinthians já prontamente recusou, porque achou o valor muito baixo. E o Hugo entra no mesmo negócio do Corinthians. Só que o do Hugo eu ainda acho que tem um agravante maior. Por quê? O Hugo, pô, todo mundo sabe, o que ele tem hoje, a conquista que ele tem, ele já ter se tornado o ídolo do Corinthians, é muito pelo mérito dele, de fato, mas é de se ressaltar que os dois se encontraram quando um precisava do outro, né? O Corinthians e o Hugo, os dois se complementaram e acho que o Hugo, saindo do Corinthians e perdendo esse carinho que ele tem, vai ser difícil ele encontrar em outro clube. Ah, mas eu quero jogar na Europa. Cara, não sei. Eu não sei se vale a pena pra carreira do cara. Mas aí um cara, vamos ver se o Milan vai aumentar a proposta. Eu espero de verdade que não, porque, cara, perder o Hugo é assim, é um negócio assombroso pra gente. É assombroso, sinceramente. Vamos olhar as palavras aqui com o cafezinho. Então, assim, torcer pra que não chegue, né? Torcer pra que não chegue, tanto pra ele quanto pro Yuri. E vamos esperar. E vamos esperar pra ver o que vai dar. Porque não tem como saber, né, rapaziada? Não tem como saber. A gente teve também, por falar em contratações, reforços, saídas, chegadas, enfim. A gente teve a estreia do Gabriel Paulista, que estreia também amarga, né? Estreia com o pé esquerdo, né? Pô, 3 gols aí, né? No seu primeiro jogo, né? Sendo do sistema defensivo. Enfim. Eu espero de verdade que ele seja aí, de fato, algo muito útil pra gente ao longo da temporada. Gosto dele, já acompanhava ele anos atrás. Então, assim, eu acho que é uma contratação boa. Porém, entra naquele problema, né, rapaziada? É um jogador de 35 anos que tá realizando o sonho aí de vestir a camisa do Corinthians. É sempre muito complicado isso. Mas, enfim, espero de verdade e torço para que isso aconteça. Torço para que o cara, pô, chegue, seja o xerifão mesmo. Seja ele e Gustavo Henrique, os nossos zagueiros titulares. E que de fato o Gabriel Paulista ele possa, pô, desempenhar todo aquele futebol que a gente viu ele desempenhando no Valência, no Arsenal, enfim, em tantos times que ele rodou na Europa e jogou bem, né? E ver um dos nossos lá dentro representando a gente da melhor maneira é sempre especial, né? Então, pô, torço muito, 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 muito pra ele. Ele não teve
dedo ali do Marcelo Paz, lá ele, inclusive. Mas a gente precisa falar do Marcelo Paz também, né, rapaziada? O Marcelo Paz que chegou e assim, a minha dúvida que fica é a seguinte: o Marcelo Paz, ele vai ter autonomia para trabalhar ou não? Porque tendo autonomia para trabalhar, a gente sabe que ele sim é muito competente para a posição que ele tá. E digo mais, ele é até mais competente do que o Fabinho Soldado. Por já tá na área, ó, há 1000 anos. Ó o projeto que ele fez com o Fortaleza. Ah, Léo, mas o Fortaleza caiu. Pô, irmão, então você vai virar a cara, você vai fechar essa página do livro de tudo, na verdade, aonde ele levou o Fortaleza. Se eu não me engano, ele pegou o Fortaleza na Série C, Série B. Levou o Fortaleza para uma final de Sul-Americana. Então, assim, é um cara entendido. É um cara entendido, gosto muito. Acho ele muito correto nas falas dele. Fala sempre certeiras, fala sem enrolação, com lógica. Você vê que é uma pessoa preparada para o cargo. Não tô falando que o Fabinho Soldado não era, porque ele também fez um bom trabalho. Mas acho que ele é ainda mais do que o Fabinho Soldado. E muito mais do que os outros últimos que passaram lá. Assim como o senhor Alessandro, dentre outros. Mas, tendo em vista que isso aconteceu, a chegada do Marcelo Paz, eu espero de verdade que ele tenha autonomia para trabalhar. Eu espero de verdade que deixem ele trabalhar sem amarras políticas, sem ter que contratar A, B, C ou D. Espero do fundo do coração, e ele já começou a se movimentar com a chegada do Matheus Pereira, que veio da base do Corinthians, né? Na verdade, se revelou na base do Corinthians e foi para fora depois aquele lance que ficou muito marcado, né? Da final da Copinha contra o Flamengo, onde ele cavou um pênalti ali de maneira ridícula. E rodou pelo Barcelona, passou pela Juventus, enfim. E chegou aí tá com 28 anos. Era titular no Fortaleza. Essa contratação, sem dúvidas alguma, tem o dedo do Marcelo Paz, lá ele de novo. E espero de verdade que o moleque traga o resultado. Traga o resultado. De fato, porque, cara, é o que a gente mais precisa num calendário deste ano que vai ser muito cheio, rapaziada. O calendário vai ser muito cheio, tem Copa do Mundo, tem parada, tem lesões, tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, isso, aquilo, enfim, é um jogo atrás do outro, é corrido, o Corinthians tem que ter corpo de elenco ali, tem que montar um elenco forte, e não necessariamente, quando eu digo forte, é trazer nomes de peso. O Corinthians sempre foi bom em trazer nomes que estão em curva de ascensão, onde vai pagar mais barato e vai fazer com que esse cara que esteja ali se torne de fato um grande jogador, um meio campo pegado, um zagueiro que chega à madeira, um lateral que chega até o fundo, um centroavante bom, enfim. Acho que o Marcelo Paz, tendo em vista aonde ele estava atuando, que era no Fortaleza, que por ser Fortaleza tem um aporte financeiro menor para contratações e você tem que fazer mágica com o que era te oferecido, eu acho que esse cara pode casar muito bem com essa mentalidade de buscar e analisar nomes importantes que estão aí começando, que tem uma chance grande de acertar na contratação, porque o Corinthians tem o mínimo de taxa ali para errar, rapaziada. Não dá para ficar errando em contratações. Mas de verdade, eu espero muito que ele dê certo. Gosto muito dele. Gosto muito do Marcelo Paz. E para fechar o assunto de contratações, ele também trouxe o nosso querido Caio César. O Caio César, que veio do Al Hilal, né? Tava lá no time do Neymar e foi revelado no Curitiba. E aqui eu acho uma contratação muito boa, rapaziada. Eu acho uma contratação excelente, pra ser sincero, porque é uma posição que a gente não tem jogadores de lado. Tendo em vista que Thales Magno saiu, graças a Deus,
E a gente também não tinha ao longo da temporada passada, e essa é uma posição que o Corinthians está buscando muito nessa temporada. Cara, a contratação do Caio César eu achei excelente, porque o Corinthians não vai pagar nada pelo empréstimo, vai apenas arcar com o salário e se quiser, ao final do empréstimo, a opção de compra. Cara, achei excelente. Achei excelente. Se foi isso que o Marcelo... Se o Marcelo... Já tem o dedo do Marcelo Paz aí. Excelente. Top. Top. Era o que o Corinthians precisava. Molhar as palavrinhas. E a gente também tem a possível chegada do Alisson, volante do São Paulo, que não foi relacionado para o jogo do São Paulo contra o São Bernardo, tendo em vista a negociação. Acho, pô, ótimo. Gosto do Alisson. Acho ele um baita de um volante de chegada, de presença, né? Ele ataca muito, então gosto muito dele. Ele funcionou muito com o Dorival. Isso mostra que estão fechados com o Dorival. E cara, beleza, você tá fechado com o Dorival, mano? Vamos pra cima então, velho. Vamos pra cima então e tenta trazer, né, um corpo maior pra esse elenco pra deixar o cara trabalhar e aí se ele não desempenhar, a gente cobrar, né? Mas gosto da contratação. Se chegar mesmo o Alisson, eu gosto muito. E pra fechar o assunto de hoje, a gente precisa falar, né, que enquanto o Corinthians ainda não tinha pago o transfer ban com o Santos Laguna, né, a Safiel se propôs a pagar, quitar o transfer ban e pagar o estádio, dando um checkmate, né? Dando um checkmate na nossa diretoria, né? Nos conselheiros do Corinthians. E eu fiquei curioso, né? Pra ver o que ia se desenrolar com isso. Por quê, né? Era o que a gente esperava. Chegasse um truco desse da Safiel, porque aí dava pra ter uma noção de qual seria a atitude desses ratos vagabundos que estão lá dentro. Minha opinião. Eu tenho a minha opinião. Eu posso achar isso, irmão. Eu posso achar isso. E aí o nosso querido Tuma, né? Nosso querido Tuma, presidente do conselho. Parabéns, viu, Tuma? Você, a cada dia que passa, eu não digo nem você só, eu digo vocês se demonstram ser extremamente profissionais. Vocês, pô, despejam qualidades absurdas aí no Corinthians, né? É um negócio absurdo o que vocês fazem. Vocês são um câncer pro Corinthians. O que vocês fazem é nojento. É nojento. A única coisa que vai salvar a gente é se bater uma intervenção judicial lá dentro, rapaziada. Porque aí talvez uma Safiel passe, talvez as coisas comecem a andar como tem que andar. Porque senão é sempre ali, ó. Vai ser sempre ali. Vai ser sempre essa escória. Esses ratos. Não, vai mudar na minha vez? Todo mundo mamou pra caramba antes de mim? Deixa eu mamar um pouquinho também. Eu vou mudar isso daí agora? Não vou mudar não. Dinheiro fácil? Eu vou perder essa oportunidade de dinheiro fácil? Não, nem a pau, irmão. Nem a pau. Vocês são uma vergonha, velho. Vocês são uma vergonha, velho. Vocês são uma vergonha, vocês brincam com a nossa cara. Vocês brincam com a nossa cara. Vocês fazem o torcedor do Corinthians de otário. É isso que vocês fazem. Mas a conta de vocês vai chegar. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza absoluta disso. É uma vergonha vocês não terem expulsado o Andrés ainda. É uma vergonha vocês não terem expulsado o seu Duílio Monteiro Alves ainda. É uma Vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. O que é de vocês está guardado. E eu tenho certeza, pode demorar, mas vai chegar. Vai chegar. E aí ele rejeitou essa proposta da Safiel por inconsistências. Porque, não sei de onde vai vir o dinheiro, é muita falação. Como já disse mesmo, né? Como o próprio senhor Tuma já disse, segundo os vazamentos, que supostamente é coisa da mídia. Estão jogando pra mídia.
Estão jogando pra mídia. Verdade, né? Estão jogando pra mídia, assim como estão jogando pra mídia também o julgamento do Andrés, ou não? Hein, turma? Estão jogando pra mídia também? Ou não? Vocês estão de brincadeira, velho. Vocês estão de brincadeira. O que é de vocês está guardado e a conta vai chegar. Eu tenho certeza absoluta disso. Rapaziada, comenta aí o que você tá achando dessas novidades do Corinthians. Voltamos. Desejo um feliz ano novo demais pra nós. Que seja um ano abençoado pra nós, pro Corinthians. E que seja tão bom quanto no passado. Vai que a gente ganhe uma Liberta esse ano, hein? Pô, seria top demais. E vambora, rapaziada, vambora. Obrigado do fundo do coração você que terminou de assistir o vídeo. E ó, beijão. E tamo na volta. E tamo de volta depois de Corinthians e São Paulo. A gente volta com mais informação, mais pós-jogo. E é isso. Valeu, fechou. E vai Corinthians, malandro!